Pega sua Bíblia comigo, vamos lá. Essa é minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente declaro, minha mente está atenta, meu coração está receptivo, e eu serei transformado em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você espera isso? Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, estamos começando hoje, com a graça do Senhor Jesus, estamos anunciando já há 2 semanas, uma nova série ou intitulado O Cristão Ateu. No geral, é crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. É o tema geral. Mas do tema geral saem os subtemas que nós vamos ver hoje. E essa série é baseada nesse livro aqui que vocês vêem projetado, O Cristão Ateu, de Greg Crouchwell. E em cima desses pensamentos que nós estamos tirando as mensagens e vamos tirar as mensagens que Deus vai nos dar durante esses dias aí, tá bem? Então hoje, como a primeira mensagem aqui é quando é que o cristão é um cristão ateu? Quando crê em Deus, mas não o conhece de verdade, e é o que nós vamos observar hoje à noite. Eu espero que você esteja tão entusiasmado quanto eu com respeito a essa série, porque Deus já falou muito comigo antes mesmo dela começar, não é? Já falou muita coisa em nosso coração e muita coisa para se ajeitar na vida, e eu espero que você participe de todas as séries, não perca nenhuma delas e convide outras pessoas para participar também dessa série junto com você. Nas igrejas muito se fala de crentes e fala também de não crentes, né? Pessoas que não têm Jesus, e fala dos salvos. Mas muitas vezes não fala daquilo que está no meio de tudo isso, no meio daquela religiosidade, não é? Não vai dizer que está uma pessoa perdida lá no mundo de certa forma, mas também não é um cristão, está no meio, se diz que é cristão, mas fica meio assim, no meio termo, não é? A maioria dos homens e mulheres se encontram nessa categoria, no grupo intermediário. Crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Vive como se Ele não estivesse por perto, como se não importasse ou não tivesse importância alguma. O cristão, ele não viveu, ou melhor, o cristão ateu, ele é aquele que crê em Deus, mas não se importa muito de ter um relacionamento com Deus. A princípio, como você se enxerga? Cristão ateu ou cristão ateu? Muitas vezes, na maioria, vai falar, não, cristão ateu não sou. Ateu não sou? E porque você está na igreja, com certeza isso não vai ser. E também, acho que também não sou cristão ateu, não. Será? Vamos lá pela palavra, nós vamos caminhando para enxergar alguma coisa. Segundo o IBGE, 8% das pessoas no Brasil não têm religião. 2% afirmam ser ateus. 95% numa outra estatística fala que 90% do Brasil, da população do Brasil, se diz crer em Deus. E pelo que me conta, até a Casa da Moeda crê em Deus também, porque na nota da nossa moeda está lá escrito Deus seja louvado, né? Se for assim, todo mundo é crente, não é? Todo mundo é cristão. Mas o apóstolo Paulo, ele já se preocupava com essa questão, porque já havia alguma dificuldade na igreja, e ele escreve em Tito, dizendo o seguinte:
afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Então esse é muito do comportamento que vemos por aí. Gente que se diz ser crente, participa do culto, vai à igreja, até pode ir a uma célula, mas fora isso, vive e faz coisas que não é conveniente ou condizente a um cristão. Podemos ir mais longe ainda. Pessoas que vêm ao culto, participam de alguma coisa, mas lá fora, durante a semana, comete algum tipo de imoralidade. É isso que Jesus está falando. Em Mateus 15, 18, fala: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem gente que pensa que o coração está longe, é quando a pessoa não quer saber nada de Deus. Mas não é bem assim. Muitas vezes a pessoa é religiosa, é um batista religioso, não é? Um batistão religioso, não é? Um presbiteriano, um católico, seja lá o que for. Ele é religioso, mas lá no fundo, pelas obras, ele mostra que é um cristão ateu e o coração está longe de Deus. E esse cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas duvida que Deus o ama. Ele crê em Deus e que a vontade e a palavra de Deus é certa, mas ele acaba não cumprindo aquilo que Deus fala. Ele crê que Deus é provedor, mas não confia na providência de Deus. Ele crê que Deus desenhou a igreja para ele, mas ele não se adere e não assume responsabilidades ou compromisso. Ele crê em Deus, mas não tem intimidade com Deus. Não vive uma vida de oração, não conhece a Deus. Então, cada uma dessas coisas faz parte do que é ser um cristão ateu. Talvez você está falando, ou será que eu vou cair nessa condição de um cristão ateu? Somos na maioria, diz a estatística. O Brasil é o maior país católico no mundo, é o maior país espírita kardecista do mundo, e é o terceiro país maior no cristianismo, ou com o que chamam de cristão evangélico. Aí tem toda uma categoria de evangélicos incluído aí. Terceiro maior. Agora, essa estatística diz que só 2% são ateus no Brasil e 95,5% são cristãos ou dizem que creem em Deus. Se isso fosse certo, eu pergunto, por que é que o Brasil é um dos maiores países no mundo de violência? Não é verdade? De corrupção e todo tipo de maldade que a gente pode colocar aí. Se o Brasil fosse isso, Deus ia olhar lá de cima e ia falar: olha que maravilha esse país. Olha, mundo, presta atenção no Brasil, presta atenção naquele povo, veja como eles são cristãos, veja como eles seguem a Deus. Será que é assim que o mundo nos vê? Mas isso são estatísticas de religião. Deus não está interessado em religião nenhuma. O que importa para Deus mesmo é o relacionamento dele com você e você com ele. Isso é o que importa para Deus. E por causa disso, a palavra nos fala que nós somos pecadores, os nossos pecados nos separam de Deus. Mas Deus se importa tanto com o nosso relacionamento que enviou Jesus Cristo. E observamos a ceia há pouco, que ele veio e pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, para que pudéssemos de novo ter relacionamento com Deus, para que pudéssemos ter uma vida com Deus e uma vida eterna com Deus futuramente. Aliás, aquele que tem Cristo Jesus já começou a viver a vida eterna dele. Não é verdade? É verdade. Porque ele nunca mais vai morrer espiritualmente. Ele não está mais condenado. Nessa série, queridos,
nós vamos aprender a conhecer a Deus e andar em mais intimidade com Ele. Por isso a gente precisa ver algumas verdades ao longo desse caminho. E a primeira verdade é essa aqui. Muitos dizem que creem em Deus, mas vivem como se não crescem. Porque talvez nós podemos dizer que somos membros de uma igreja, somos cristãos, mas o estilo de vida que a gente está vivendo não é condizente com a nossa profissão de fé, vamos dizer assim. Então pode acontecer de a pessoa sinceramente dizer que crê em Deus, mas a gente olha para a vida da pessoa, ou Deus olha para a vida da pessoa e ele fala, não é não. A palavra de Deus fala, aqui nesse primeiro e maior mandamento, diz assim, ame ao Senhor de todo o teu e de toda a tua. Mais forte, gente, vamos de novo então? Eu frio, né? Congelou a garganta, então vamos de novo. Faz um... Então vai lá. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu. Amém. Essa é a palavra de Deus falando, ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é com toda a tua força, com tudo que você tem, amar a Deus. Mas a palavra ainda segue adiante e diz o seguinte, olha aqui, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então olha bem, o que diz a palavra aqui, o conhecemos, se dizemos que conhecemos, nós obedecemos. Alô? Isto é que é o cristianismo verdadeiro. Quando eu amo a Deus, conheço a Deus e obedeço a Deus. O resto é religião. Amo a Deus, conheço a Deus e obedeço a Deus. E a Bíblia diz que se conhece a Deus, você vai amar a Deus. E se você ama a Deus, você vai obedecer. Dá para ver a ordem? É impossível amar quem a gente não conhece, não é verdade? Dá para fazer isso? Não dá, não tem jeito, é impossível. Mas quando se conhece a Deus, é impossível não amá-lo. E quando se conhece a Deus e se ama a Deus, por consequência, é impossível não obedecer. Porque Deus é uma pessoa tão maravilhosa, tão fantástica, que quando nós chegamos a conhecê-lo, nós não rendemos, não tem outra coisa para fazer, a não ser obedecer. Entende? Por isso as pessoas que não conhecem a Deus falam, me tornar um crente, aí não pode isso, pode aquilo, não pode... Eles pensam desse jeito, que pode, que não pode, aquelas coisas e tal. Mas nós não vemos dessa maneira, por quê? É tudo diferente, porque é dessa forma. Então Deus espera, não só que você creia nele, Deus espera que você o conheça, e que você o ame, e por consequência, você obedeça, andando nos ensinamentos que Ele nos deu, que são para a nossa bem-aventurança e para a glória dEle. E temos que fazer uma avaliação na nossa vida, para ver como é que está a nossa vida espiritual. Amém? Por isso, gente, não é? Muitos dizem que creem em Deus, mas estão aí fora desse caminho. Crença não é o mesmo que relacionamento. Notaram? Crença não é o mesmo que relacionamento. Tem gente que fala, não, mas eu creio em Deus, Deus está comigo. Você já ouviu isso? Eu já cansei de ouvir isso. Você começa a falar de Jesus, não, eu tenho Deus, Deus está comigo, eu estou com Ele, não é? E tal. Ele crê em Deus, mas essa pessoa está no mesmo nível de uma outra, que está aqui. E a palavra diz o seguinte,
aí em Tiago 2,19, você crê que Deus existe, ou melhor, você crê que existe um só Deus? Aí a pessoa fala, eu creio. Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem ou estremecem. Quem apenas crê em Deus, está no mesmo nível do diabo. Está no mesmo nível. Não tem nada de grande aqui, muito grande nisso. Porque o diabo também crê em Deus. O diabo morou com Deus, depois foi expulso, né? E ele visita Deus todo dia, para ficar te entregando lá para Deus. Cada vez que você peca, ele vai lá te dedurar, não é? Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que quando ele vai, Jesus fala, está justificado. Está justificado. Mas ele conhece a Deus e treme. E esse fato dele conhecer a Deus não tirou nada do encapetamento dele. Se eu posso falar isso. Não é? Ele conhece a Deus e continua sendo o diabo, continua sendo Satanás. Isso não mudou nada. Porque ele não se sujeita a Deus. Ele não quer obedecer a Deus. Então só dizer que crê em Deus não vale muita coisa. Vale muita coisa no sentido da palavra, entende? Senão vai sair falando que eu preguei outra coisa. Lógico que a palavra diz, fala, quem crê será salvo, não é? Então é muito importante crer. Mas o simplesmente crer que Deus existe, que há um Deus lá em cima e tal, isso não vai trazer resultado de salvação eterna na sua vida. Crer num Deus histórico, mas não num Deus pessoal, Senhor da sua vida e Salvador da sua vida. Aí tem diferença. Satanás não se sujeita a Deus. E é aí que mora o perigo em que as pessoas querem crer em Deus o suficiente para ter salvação, mas sem o senhorio de Deus na vida dele. Isso não acontece. Senão cai no mesmo âmbito de Satanás. Entende o que eu quero dizer? Satanás crê, ele não tem dúvida nenhuma da existência de Deus. Os demônios também, mas não se submetem ao senhorio de Deus na vida deles. Então essa é a diferença. Então quando uma pessoa se converte, ela só creu em Deus e aí ela foi salva e começa aí os primeiros passos de uma submissão a Deus. Mas ela só começa a obedecer a Deus à medida que ela vai conhecendo mais de Deus, não é assim? Vai lendo a palavra, conhecendo mais de Deus, aí ela vai, agora que eu aceitei Jesus Cristo, eu tenho que ler a palavra, eu posso orar, eu devo ser batizado, eu devo fazer o Lidere 1, eu devo fazer o Lidere 2, isso não está na Bíblia, mas você deve fazer aqui, não é? Mas você vai sendo instruído por Deus, e você vai conhecendo Deus, vai conhecendo o amor de Deus, a grandeza de Deus, os planos bons de Deus para a sua vida, e você vai amando a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Quanto mais você o ama, é fácil, é natural, brota na gente querer fazer a vontade de Deus, não é? Eu me lembro de uma irmã que antes de ser irmã, ela aceitou Jesus Cristo, se tornou uma irmã em Cristo e foi aprendendo a palavra, e ela foi se livrando, ela era de outra religião, e foi se livrando de muitas coisas, mas não foi preciso dizer uma palavra para ela foi aprendendo na palavra de Deus, naturalmente aquilo, e aquilo que ela disse, pastor, eu achei que seria tão difícil largar aquilo, mas quando eu aceitei Jesus, se tornou tão natural, tão fácil. Não é? Por quê? Foi conhecendo Deus e aquilo foi mudando a vida dela. Então, ser cristão ou melhor, crer em Deus é o primeiro passo
mas não pode ser o único. Vamos junto? Repete aí. Ser cristão, vamos lá? Ser cristão é o primeiro passo, mas não pode ser aliás, está escrito lá, crer, não é? Crer, eu errei, não li o que está escrito lá, não é? Então lá, crer é o primeiro passo, mas não pode ser o único, não é? Essa agora estava certa, está soando errado alguma coisa aqui, não é? É o primeiro passo, crer, mas não deve parar no crer, deve o quê? Desenvolver o relacionamento com Deus, a sequência disso daí. Então, essa é a primeira verdade que nós vimos. As segundas, então ser cristão é mais do que crer em Deus, é ter esse relacionamento. Agora, a segunda verdade que eu quero mencionar para vocês aqui é que existem diferentes níveis de relacionamento com Deus. E é aqui que mora a confusão. O primeiro nível de relacionamento com Deus é o conhecimento de segunda mão, é de ouvir falar, não é? Ouvir falar. Alguns conhecem a Deus só de ouvir falar, não é? Sabem sobre Deus, mas não o conhecem pessoalmente. Talvez sabe histórias da Bíblia, talvez até algum versículo bíblico, mas não conhece a Deus. Você conhece esses personagens aqui? Primeiro lá, quem é? É o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, não é? Então, quase todo mundo conhece. Olha, eu já visitei uns 13 países aí, não é? E até longe, China, Filipinas, Grécia, Israel, Turquia, todos esses lugares. Você chega lá, ou eles falam de um ou falam de outro. Eu me lembro de entrar num navio no Mar da Galileia, e um dos rapazes que trabalhava lá falou de duas pessoas do Brasil. Um foi aquele que ajudou Israel a ser formado como Estado, né, como país, né? O outro, Pelé. As duas pessoas aqui, eles sabem bem da história do Brasil. Em todo lugar, Oswaldo Aranha, isso. E falou do Oswaldo Aranha e falou também do Pelé. Em outros lugares eles falam Senna, com sotaque, eu sei sotaque, vão mencionando, Brasil, camiseta, Pelé, Brasil, Senna, Ayrton Senna, e vão mencionando, conhecem em todo lugar. Então você como brasileiro conhece o Pelé, o craque da camisa 10, não é? Tricampeão pelo Santos, tricampeão pela seleção brasileira, e conhecido no mundo, amado de muitos que gostam do esporte. Vocês também conhecem o Ayrton Senna, pelo menos. Quem não conhece o Ayrton Senna aqui? Quem nunca ouviu falar do Ayrton Senna? Todo mundo ouviu falar dele, não é? Nasceu em 21 de março de 1960. Eu segui o Ayrton Senna, gostava daquele moço, não é? E começou no kart, depois foi para a Fórmula 3, depois foi para a Fórmula 1, e infelizmente morreu lá em 94, né? 1º de maio de 94, num acidente lá em San Marino, na corrida de Imola, e aí foi a tristeza para muitos brasileiros. Um dia eu encontrei Ayrton Senna no aeroporto. Aí troquei uma palavrinha com ele, rápido, cercado de muita gente, aquela coisa e tal. Aí eu falei assim, você me dá um autógrafo? Ele falou, daí. E aí eu, caneta e tal, procurando caneta, papel, não tem papel. Pus a mão no bolso de um talão de cheque, abri o talão de cheque, coloquei bem do jeito, falei, assina aí. Ele olhou para mim, deu um sorriso, e Ayrton Senna, né? Assinou lá a Senna. Aí eu olhei para ele e falei assim, pena que não é o seu talão de cheque. Ele deu outro sorrisinho, muito simpático, foi muito simpático o Senna. Mas, gente, a gente sabe muito sobre Pelé,
sabe muito sobre Ayrton Senna, mas nós não podemos dizer que nós conhecemos os dois. Não é verdade? Porque nós não convivemos com eles. A gente ouve falar muito da presidente, ou da presidente afastada, a Dilma. Então se sabe coisas sobre ela, sobre que ela foi militante do partido político, ela entrou em choque com o governo, foi presa, foi ministra e outras coisinhas, e presidente do Brasil. Sabemos muita coisa com ela, mas tudo que a gente sabe sobre ela, ainda nós não podemos dizer que nós a conhecemos, porque nós não comemos com ela, nós não andamos com ela, não a conhecemos. Talvez o pastor Willy lá de Brasília a conheça, porque o pastor Willis também pedala com a Dilma. Então quando a Dilma dá pedalada, ele dá também. E eu não estou falando pedalada de coisas, eu estou falando de pedalada de bicicleta mesmo, não é? Quando você vê na notícia a Dilma andando de bicicleta, ali no meio tem um pastor que anda com ela. Talvez ele conheça um pouco. Depois que eles pedalam juntos, ele põe a mão no seu ombro e faz uma oração. E como ela precisa das nossas orações. Amém, gente? Então tem gente que conhece Deus assim, conhece de ouvir falar, mas não tem um relacionamento com Ele, não tem intimidade com Ele. Tem muita gente, presta atenção, irmão, tem muita gente dentro de igreja, religioso, seja da denominação que for e até batista, que cai nessa categoria porque não tem relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus diz na sua palavra que um dia, lá no céu, muitos vão dizer para ele: Senhor, deixa a gente entrar, deixa a gente entrar. Aí Jesus vai perguntar: mas por quê? Por que eu tenho que deixar vocês entrar? Senhor, é que no teu nome nós pregamos a palavra, nós fizemos milagres e nós expulsamos demônios. Jesus vai olhar e falar: é bacana, legal. Olha, vocês trabalharam na igreja, cantaram no conjunto da igreja, vocês foram para células, vocês fizeram tanta coisa, mas eu não quero nada com vocês não, vocês que praticam a iniquidade. Aí, vamos parar, abrir um parênteses. O que é iniquidade? Tem gente que pensa que iniquidade é uma coisa bem feia. Sabe como é que é? Iniquidade. Não é? Mas a palavra iniquidade mesmo é toda e qualquer coisa ou ação contrária aos ensinamentos de Deus ou à vontade de Deus. Isso é iniquidade. Você está fazendo alguma coisa contrária ao ensinamento ou à vontade de Deus? Iniquidade. E aí Jesus fala: então apartai-vos de mim. Não é isso que diz o texto da palavra? Apartai-vos de mim, malditos. E ele ainda no final fala: para o fogo eterno. Então veja como é sério. Vocês que praticam religião, o cristianismo, mas não conhecem intimamente a Jesus. Então o cristianismo é mais do que isso. Cristianismo é relacionamento com Deus. Cristianismo não é só saber de Deus. Cristianismo é se relacionar com Deus na intimidade. Isso é o cristianismo. Então, essa aí é uma das confusões. A outra confusão é o segundo ali: conhecimento histórico. Conhece a Deus de lembranças, não é? Tem lembranças. Há um tempo atrás eu tive um bom relacionamento com Deus. Mas e hoje? Às vezes você encontra pessoas e fala assim: eu já fui membro da igreja, já participei de coral, eu lecionava em escola bíblica. Mas e hoje? A Priscila encontrou um desses dias aí, não é? E tal. Hoje não faz mais nada. Hoje não tem mais relacionamento com o Senhor Jesus. Não tem relacionamento com Deus.
Tem gente que diz que quando criança a mãe levava na igreja, foi muito tempo na igreja, frequentou a escola bíblica dominical e isso, aquilo, outro, e até teve um relacionamento com Deus, talvez mais íntimo no passado, mas hoje não tem mais nada. E essa é uma situação perigosa, é o conhecimento histórico, é só de lembrança. E é interessante que às vezes o cristão ele recai na vida dele, de um cristão de verdadeiro relacionamento com Deus, de um cristão sincero, para um cristão ateu, voltou para trás. Mas se voltou, tem que ser para trás, né? Voltou, regrediu. Opa, ali estava ali. Aí tem o conhecimento pessoal, esse aí é aquele que tem realmente intimidade com Deus. Só conheço a Deus na intimidade quando eu me relaciono com Deus. Gente, você vai ouvir um monte de vezes essa palavra, relacionamento com Deus. Querido, Deus não pode ser um estranho na sua vida, aquele lá de cima. Sabe, quando você está tendo um relacionamento com Deus, entre aspas, esse relacionamento, que Deus está distante, está falso alguma coisa aqui, não está sincero. Quando Ele está lá em cima, quando para você ainda Ele é um Deus transcendente, é o Deus lá de cima, e você está aqui embaixo, tão distante dEle. Deus não é imanente para você, Ele não é presente na sua vida, você não tem relacionamento com Ele. E às vezes a pessoa se sente assim, o crente que está aí nessa questão do cristão ateu, que ele vai orar, ele acha que Deus está tão distante, né? Está tão fora de alcance. Relacionamento com Deus deve ser semelhante àqueles que a gente tem com as pessoas de casa, e não semelhante aos vizinhos. Você sabe a diferença? Porque dentro de casa a gente convive, a gente é achegado, a gente se fala, se abraça, tem gesto de carinho, tem conversa, tem todo o que eu posso dizer? Um relacionamento, não é? Muito chegado. Mas com o vizinho já não é assim. Vizinho, você sai de casa de manhã, encontra com ele que está saindo também, nós dois estamos fechando o portão. Bom dia, o frio hoje, né? É frio, verdade. Puxa, que esfriou, né? Que coisa, né? Tá na época, né? Aí ele olha para a rua e fala assim, rapaz, você percebeu? A prefeitura tapou os buracos. Puxa, já era tempo, hein? Então, essa é a conversa com o vizinho, não é verdade? Sem muita intimidade, meio distante, ele lá, nós aqui, e coisa assim. Mas dentro de casa é diferente, e desse jeito. Tem gente que tem relacionamento com Deus dessa forma, tão distante, sabe? Então, lê a Bíblia assim, parece que Deus não fala, está distante, vai orar, parece que Deus está lá longe, porque falta relacionamento com Deus. Então um cristão ateu se contenta com essa situação, ele está distante de Deus, ele percebe que não tem o relacionamento que ele deveria ter, mas ele se contenta com isso, cai na categoria que nós estamos falando do cristão ateu. Um cristão autêntico, além de crer em Deus, ele tem essa intimidade com o Senhor. Ele conhece a Deus, ama a Deus e obedece a Deus. Quando não se tem relacionamento íntimo com Deus, aí surgem dois problemas. Fala aí na sua mente, dois problemas. Tudo bem, dois problemas. O primeiro problema é que, se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não consigo conhecer Deus, eu não posso conhecer Deus, não é verdade? Se você não tiver relacionamento comigo, você nunca vai me conhecer. Se você nunca tiver relacionamento com Deus constante, você nunca vai conhecer Deus. Aí nos leva ao segundo problema. O segundo problema é que, sem conhecer a Deus, não dá para confiar, não é? Então, ninguém confia em quem não conhece. Ninguém confia em quem não conhece. Por exemplo, se o Eliezer vier pedir R$500 emprestado, eu posso emprestar, se eu tiver, eu posso emprestar para ele
Se eu tiver, viu, meu irmão? Se eu tiver, eu posso emprestar para ele, porque eu confio que ele vai pagar, é ou não é verdade? Mas se vem uma pessoa no meu portão, que eu nunca vi, e pede R$500 emprestado, eu vou ter dificuldade de confiar aquele empréstimo àquela pessoa, porque eu não a conheço. E dependendo de quem é a pessoa, você não confia mesmo. Não é? Você não empresta mesmo, né? Mas o fato é que quando eu conheço a Deus, eu entendo quem Deus é, eu vejo quem Deus é, e aí não tem outra coisa a fazer senão confiar inteiramente em Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença que outras pessoas no mundo não entendem. Ah, mas eu não quero ser crente não, porque crente não pode isso, não pode aquilo lá. Sabe, é que a pessoa não entende, não entendeu o que aconteceu conosco. É que Deus é tão maravilhoso, essa fé em Deus, aquilo que Deus é e faz por nós, é tão bom, tão maravilhoso, que o que Ele pede, ensina que eu devo me abster, que eles reclamam tanto, não é nada, isso aí não é problema nenhum, isso aí é o maior prazer, me abster dessas coisas, porque é bom para mim, e é o Deus maravilhoso, fantástico que eu tenho, que me ensina isso, eu não tenho problema nenhum de deixar isso, porque aquelas outras coisas que eles acham que estão perdendo, para mim não vale nada, como o apóstolo Paulo falou que seria como escória, aquelas coisas. Mas vem de um conhecimento de Deus, de um relacionamento com Deus. A base da sua vida espiritual está nesse relacionamento com o Senhor. Muitas pessoas têm dificuldade de confiar em Deus suas coisas. Eu não tenho dificuldade de confiar em Deus nada, nem minha vida, nem minha família, nem meus bens, nem nada. Meus dias, meu não, é dele, né? Minhas ofertas, tem dificuldade, porque eu sei quem Deus é. Isso não é problema, isso não é dificuldade, isso não me espanta em nada. E a terceira verdade é que Deus promete se revelar a quem busca a Ele com sinceridade. Olha, é verdade, Deus é exigente, Ele espera ver em nós atitudes de obediência, de fé e coisas assim. Mas Deus não é difícil de ser encontrado. Deus está de braços abertos, estendidos para receber você, para ter relacionamento com você, para entrar na sua vida, te abençoar, nortear, guiar, apontar o caminho, guardar, proteger, lhe dar vida plena e vida eterna. Esse é o Deus maravilhoso. E qualquer um que o buscar com fé sincera vai encontrá-lo e vai ter relacionamento com Ele. A palavra de Deus fala isso. Note esse versículo, Jeremias 29, 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O que Deus está falando aqui, querido, é que Ele quer relacionamento com você. E se você o buscar de coração, você vai encontrá-lo. E Ele quer se deixar achar por você. A palavra de Deus diz, Mateus 7, 8, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se lhes abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então Deus está ensinando aqui que eu posso buscá-lo. Com sinceridade, com certeza eu vou encontrá-lo. A palavra fala que ele vai cear comigo e eu com ele. A palavra de Deus lá em Apocalipse fala, Jesus fala, eis que estou à porta e bato no seu coração. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto não fala de salvação. Isso aí é para a igreja, está falando de cristão. É um cristão ateu que Cristo está do lado de fora. Alô, gente? E muitas vezes
você ou eu, podemos chegar num ponto da nossa vida em que Jesus está batendo, querendo entrar, querendo ter comunhão conosco, querendo ter relacionamento conosco, mas nós estamos muito ocupados com outras coisas. Mas Ele está do lado de fora da nossa vida. Ah, sim, a gente vai na igreja, no lidério, ou pode ir numa célula, ou pode participar dos cultos, mas mesmo assim, dia a dia, no que é normal da nossa vida, Jesus fica do lado de fora. Quem conhece a Deus, muda. Já eu acho onde está isso aí. Está aqui. Quem conhece a Deus, muda. Vou dar um exemplo disso voltando atrás, perdão. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, Davi dá um exemplo disso muito grande. Veja só. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco, olha bem, intensamente, e a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Como uma terra seca, exausta, sem água. Quero contemplar-te no teu santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. E enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Aqui está vendo uma pessoa que aprendeu a ter relacionamento com Deus. E nesse relacionamento ele encontrou um Deus maravilhoso. E que agora ele não quer outra coisa na vida a não ser ter esse relacionamento com Ele. E ele considera esse relacionamento com Deus mais precioso do que a própria vida dele. E esse relacionamento com Deus o leva a servir a Deus, o leva a adorar a Deus. Por isso estávamos dizendo há pouco que o relacionamento com Deus, quem conhece a Deus, muda. A sua vida muda, sua vida é transformada, Deus transforma, mas transforma para melhor. Não precisa ter medo não, porque Deus é Deus de amor. Vamos à quarta verdade para resumir um pouco. Então, um cristão autêntico nunca vai aceitar a viver como um cristão ateu. Amém? Um cristão autêntico não vai querer viver como um cristão ateu. Quando eu li esse livro aqui, Deus mostrou para mim alguma outra coisa na minha vida que eu preciso ajeitar. E eu não fiquei muito espantado, porque eu li também que o próprio autor do livro fala a mesma coisa, um outro pastor de renome, e ele fala ali no livro que ele é um cristão, tentando lembrar aqui, um cristão em recuperação. Ele diz, um cristão ateu em recuperação. Eu pensei nisso, eu falei, é verdade. Também sou um cristão ateu em recuperação. Por quê? Porque existem áreas na vida que precisa ser acertada ainda mais. O apóstolo Paulo descreveu de outra forma. Ele diz, não julgo ter alcançado, chegado lá em cima, no nível, mas uma coisa faço, deixo as coisas velhas para trás e prossigo para o alvo. Ele fala, eu não cheguei lá no patamar, eu estou aqui, outros estão aqui, outros mais abaixo, mas todos temos que subir. Então eu percebi que tem coisas também, mais coisas, e a vida do cristã, nunca nós chegamos num lugar e falamos, cheguei, estou lá, estou no topo. Não, sempre tem algo melhor, e Deus nos mostra isso. Então, mas o que distingue, o que atesta o selo de autenticidade do cristão, é que ele não aceita nenhum tipo de ateísmo na vida dele. Ele quer arrumar toda hora o que está errado. Isso aqui não está certo, então vou arrumar. Isso aqui não devo, não, então vou deixar.
isso aqui devo fazer, então vou fazer. E toda hora Deus vai falando, o Espírito vai falando, e ele vai anotando, e ele vai melhorando, acertando e acertando. Então é aquele cristão ateu em recuperação, que ele vai acertando os lugares da vida dele que não está certo. Se você estacionar no lugar, então amanhã, daqui a alguns anos, você vai ser aquele cristão ateu que vive só o cristão histórico, conhecimento histórico. Lembra que nós falamos disso? Conhecimento histórico é aquele que teve, já foi e agora não é mais. Então quando a gente para, daqui uns meses a gente é o histórico, não é? Já foi, já era, não é o momento aqui. Então parar na vida espiritual é sinônimo de cair. Por isso a gente deve prosseguir, como o apóstolo Paulo fala. Queridos, talvez tenha alguém aqui hoje que sente que já foi e parou. Talvez é momento de reconhecer isso e dar o avanço. Eu parei, mas agora eu vou retomar. Amém? Eu vou tomar. E esse é o tipo de mensagem que nós estamos vendo aqui. Haverá outros estilos, mas esse é o tipo de mensagem que muitas vezes nós interpretamos como uma mensagem dura, com uma mensagem assim meio que impopular. Mas deixa eu dizer uma coisa, presta atenção aqui, olha para mim. É uma das melhores mensagens que a gente pode receber. Sabe por quê? Ela é uma das mais importantes mensagens, porque ela apela para a sua consciência, para a única coisa que pode trazer bem-aventurança na sua vida, é o relacionamento com Deus. Podemos pregar de tantas coisas que é tão bom ouvir, tão gostoso, enche o nosso ego, a gente sai cheio de esperança, não é? São importantes, mas essa é a mais. Porque ela apela àquele que não conhece Jesus Cristo, de conhecê-lo pessoalmente. Entender que Ele é um Deus de amor, que pagou pelo pecado dela na cruz do Calvário. Morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, buscando por aquele que quer aceitá-lo como Senhor e Salvador. Esse Deus que é da vida eterna. E para aquele que Ele fez isso, Jesus quer ter um relacionamento mais íntimo ainda. Chegar num ponto de intimidade que não dá nem para descrever, como a gente se tem como melhor amigo. E Ele é o melhor amigo e amigo perfeito. A Bíblia fala que há um amigo mais chegado que um irmão, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então um cristão autêntico não aceita a viver como ateu, mas ele procura melhorar. Já que é assim, rapidamente, há 4 passos para você deixar de ser um cristão ateu. Eu falei, tá bom, pastor, eu estou vendo que vai ter área na minha vida, ou tem área na minha vida, que eu tenho que prestar mais atenção, e eu tenho que deixar de ser cristão ateu. Então, presta atenção como que a gente pode deixar de ser cristão ateu. Primeiro, entender e acreditar que Deus quer que você o conheça. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus fez isso para que os homens o busquem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então note bem, Deus quer que você o conheça, tenha intimidade com Ele, e Ele não está longe. E diz a palavra, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então Deus quer aprofundar o conhecimento no relacionamento com você. Então Deus quer que você conheça a sua intimidade. Segundo lugar, entender que o que Deus deseja é ter um relacionamento próximo, íntimo, não só conhecer, não só que você seja salvo, não só que você entenda algumas coisas dele,
do céu, da vida cristã e das profecias. Não só que você tenha esse conhecimento, mas que você tenha mais do que isso, um relacionamento com Deus. Jesus Cristo, ele fala assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Essa palavra amigo, quando Jesus disse isso, ele estava quebrando um tabu ali no contexto do judaísmo, porque havia uma formalidade do ungidão lá em cima, do sacerdote e tudo mais, aquele outro, e das pessoas lá embaixo, que separava. Agora vem Jesus, o Messias, e fala assim: olha, não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Vocês são as pessoas com quem eu quero comer, quero dormir, quero conviver, quero andar, quero esfregar cotovelo junto, quero abraçar, quero caminhar junto. Amigos. E essa palavra foi profunda no ensinamento aqui. Então, o que eu quero passar para nós, o que nós devemos apegar aqui, é que Jesus quer mais do que ser conhecido, ele quer ser seu amigo. Amigo do peito, sabe o que eu estou dizendo? Do relacionamento. É nesse nível de relacionamento que nós devemos chegar. Se nós não chegamos nele ainda, então nós estamos dentro daquilo que a Bíblia fala, o que nós estamos mencionando, que é o cristão ateu. Então, nós precisamos ver essa verdade, que Jesus quer conhecê-lo de perto como amigo, quer se tornar o seu amigo. E a terceira verdade aqui é decidir buscar Jesus intensamente, ou decidir buscar intensamente e ter intimidade com Deus. É buscar com intensidade a intimidade com Deus, em outras palavras. A Bíblia diz, no salmo que nós mencionamos há pouco, que o salmista fala: eu te busco intensamente, eu tenho sede de ti, eu anseio pelo Senhor. Essa é a conversa dele. Veja que ele busca esse relacionamento com Deus. Ele decidiu buscar intensamente um relacionamento. Então o cristão autêntico, ele anseia pela presença de Deus. E em quarto lugar, e último, confiar plenamente a sua vida em Deus. Diz o texto: e os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois o Senhor jamais abandonas os que o buscam. Note bem, aquilo que mencionamos há pouco. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Aqui não quer dizer conhece o nome de Deus. Ah, Deus, conheci o nome de Deus, agora confio nele. Não, é aqueles que têm intimidade, aqueles que conhecem a Deus, só conhecem com relacionamento, com convivência, esses confiam em Deus. Então você precisa desenvolver a sua vida a esse ponto, de confiar plenamente em Deus. Como eu disse para vocês, eu não tenho dificuldade, depois que eu criei em Deus e desenvolvi o relacionamento com Ele, eu não tenho dificuldade nenhuma de entregar a minha vida e fazer o que Deus quer. Quando Deus me chamou para o ministério e disse que, olha, você vai deixar o seu trabalho, o seu emprego, sua profissão, vai deixar seu pai, sua mãe, seus parentes, sua igreja, e você vai para uma terra lá que eu vou mostrar para onde você deve ir, e eu vou cuidar de você lá. Tá bom, Senhor, então vamos lá, pede conta do emprego, deixa todo mundo, sai com a mala na mão, na esperança de que Deus vai cuidar. E assim tem sido praticamente a nossa vida até hoje, que Deus vai cuidar. Então eu não tenho dificuldade com isso daí. Por que eu não tenho mais dificuldade com isso? Porque eu conheço Deus. E quando nós conhecemos Deus, é fácil então obedecer ao Senhor. Então não deixe de desenvolver o seu relacionamento com Deus. Porque o cristão ateu,
ele crê em Deus, mas só até aí. Ele não quer relacionamento ou compromisso. E eu quero dizer para você, não deixe que sua desilusão com pessoas ou com coisas te impeçam de desenvolver relacionamento com Deus. Alô? Pegaram isso? Sabe por quê? Porque tem gente que não vem em igreja hoje, e isso eu estou falando em geral, porque ficaram decepcionados com alguém. Porque fulano andou errado lá, e eu acho que aquilo não é certo, também não vou mais na igreja. Aí você pergunta para a pessoa, fala, mas estou sentindo sua falta, o que aconteceu? Sabe, pastor, fiquei meio desapontado, assim, uma coisa, outra. Mas olha, minha vida está legal. Eu estou orando a Bíblia, lendo a Bíblia, eu estou orando todo dia, eu estou tendo relacionamento com Deus. Eu falo, o quê? Isso é canção para boi dormir. Você não está tendo comunhão com Deus, não. Quer que eu falo para você? Fala, pastor. Primeiro, Hebreus 10, 25 fala, não deixe de congregar, você está deixando de congregar. A palavra de Deus também fala, perdoa o teu irmão, você não perdoou. A palavra de Deus também fala, você viu o seu irmão fazer alguma coisa errada? Vai e chama a atenção dele, para ganhar o teu irmão. Você fez isso? Não. Tá bom. A palavra de Deus fala, chama alguém para levar junto com você, já que ele não reconciliou, para acertar a vida dele. Não é? Disciplina o teu irmão, mostra para ele que ele está errado. Você fez essas coisas? Não. A Bíblia não fala em lugar nenhum, se teu irmão pecar, vai embora daquela igreja. Fala em algum lugar? Não, mas é o que as pessoas fazem. Então eu falo para a pessoa, olha, mais culpa tem você do que ele. Porque ele errou naquilo e você está errando num monte. Vamos somar o teu pecado de tudo isso só por causa daquilo lá? E essa oração que você está falando que está tendo e tem comunhão com Deus, é papo furado. Porque a palavra de Deus diz, fala que aquele que não perdoa o irmão, Deus não ouve a oração dele. Então, meu amigo, você está fora. Você está dentro do quadro cristão ateu. Está percebendo, irmãos? Que quando a gente não pratica a palavra, nós caímos no quadro cristão ateu. Estamos no quadro da iniquidade. Toda e qualquer coisa que é contrário à vontade, o desejo, o ensinamento de Deus. Então é hora de a gente examinar a nossa vida para ver se, não é? Se a gente se pega numa coisa, e eu me pego, irmão. Você não? Não, peraí, esse negócio aqui não está certo não, Senhor, me ajuda aqui, não é? Me perdoa, tem que endireitar isso aqui, esse pensamento não está legal. É do homem, não é de Deus. E eu não quero isso para a minha vida. Então não deixa que a desilusão com quem te feriu, com quem te magoou, quem te desapontou, que deu mau testemunho, te tire do caminho de ter relacionamento com Deus, com a igreja de Deus, com o povo de Deus, que é isso que Deus desenhou. Amém, gente? Então esse é o segredo para uma vida plena, feliz. Ter um relacionamento com Deus. Então você viu aí os 4 passos, não é? Para deixar de ser um cristão ateu. Está lá, eu não vou repetir. E caminhamos então para a nossa conclusão. É hora da gente ser honesto conosco mesmo. Né? Você com Deus e Deus é com você. Né? De ver. Então eu faço a pergunta, você conhece mesmo a Deus de verdade? Você já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal? Você ama a Deus ardentemente? Se não, é porque falta relacionamento. E se tem relacionamento, se você conhece a Deus, aí você o ama e vem a obediência. Como eu disse, o pecado nos separa de Deus, mas Deus providenciou um meio. É por meio de Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você não teve ainda a oportunidade, mas hoje você quer um relacionamento genuíno, verdadeiro com Deus, está aqui. Creia com teu coração, confesse a Deus, Senhor, entra na minha vida. Você pode orar aí, agora mesmo, nesse lugar que você está. Você pode orar para Deus e falar, Senhor,
Eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu quero ser salvo, eu quero a vida eterna que o Senhor pode me dar, eu quero que seja o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Se você orar aí onde você está, você vai ser salvo. A palavra de Deus garante isso, como diz o texto. Mas talvez você se enquadre naquele outro cristão que às vezes vive uma vida diferente. Aqui na igreja uma coisa, mas lá fora dá as suas pedaladas. Então talvez é um momento que você fala assim, olha, eu não quero, eu vou mudar isso, eu vou tomar uma postura, eu não quero ser um cristão ateu, eu quero ser um cristão genuíno, e eu vou acertar as coisas na minha vida, eu vou agora me consagrar ao Senhor, eu vou agora me decidir com Deus, eu vou falar com o Senhor Jesus que eu quero acertar isso, e eu quero resolver isso na minha vida, quero caminhar com Deus. Então, esse é o momento.